Bom dia, pessoal. Saudações. Saudações no Adão. Ah, mas tem esses saudações em Cristo. Não, cara. Quem tá saudando, né? É o Adão. Ah, mas estamos em Cristo. Não, não estamos em Cristo, não. Estamos em Cristo. Para com essa conversinha. Estamos em Cristo. Paz de Deus. Saudações em Cristo. Para que não cola mais. Colava antes dos anos 2000. Quando a gente achava que o mundo ia acabar no ano 2000, a gente acreditava em tudo, né? Não tinha internet, não tinha pandemia. Era uma festa, festa do caqui. Festa do caqui azul. Agora, meu amigo, esse negócio de saudações em Cristo, paz do Senhor, Deus abençoe. Olha, meu amigo, tá tudo rasgado. Tudo mentira, não tem anjo nenhum, não tem Salmos 91 nenhum, 1000 cairão à direita e 10 mil cairão à esquerda, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Caiu 1000 do ministério na pandemia, azeite não funcionou. Então, cara, machado não flutuou, cavalo não falou, ancião não andou no ar, o dinheiro da coleta tá acabando, vocês viraram mendigos eclesiásticos. Ah, não, para. Tem uma parte do povareiro da CCB que está em festa. Viver em festa na CCB é tipo assim, você tá tudo bem. Tudo bem. Fechar a porta aqui pro povo não entrar. O povo quer assistir reunião de ministério aqui. O povo pra lá, coleta pra cá. Eu não sei se. Bom, muitos sabem que existem. Mas imagina, né, cara? Agora. Fevereiro completo. Eu acho que eu nem comemorei, né? Aniversário da reforma. Acho que comemorei. Sei lá, nem lembro. Cara, 23 anos pegando a reforma. Nesse meio tempo, muita gente entrou na CCB, né? Tem gente que não tem nem noção. Muitos têm, outros não têm. Tem gente mais antiga, que é assim, sabe? Os mais antigos são assim. Tem uma coisa no povo mais antigo da CCB. Enquanto tá bom pra mim, roda-se o resto, entendeu? Estando bom pra mim, que se dane o resto. Eu tô bem. Mas, irmão, aquela irmã, aquele irmão, aquela família passou por isso, tá passando por aquilo. Eu não quero nem saber. Eu vou na igreja, mas aquele diácono, eu não quero saber se roubou coleta, se pegou coleta, se cortou liberdade. Eu não vou na igreja para ver o homem. Eu vou para ver Deus. Mas as profecias falsas, eu não quero saber. Tem gente que está tão alucinado, tão obcecado por Bíblia, por culto, por igreja, por hino, por orquestra, por púlpito, por status, que ele chega ao cúmulo de falar, e é uma prática normal, hein? Eu mesmo já falei isso quando eu era fariseu. Eu era o fariseu, né? O sapatinho lustroso da CCB. Eu vou na igreja. Eu ouço a palavra. O que é bom eu pego. O que não é bom eu deixo. Saio, não olho pra cá, não olho pra lá, vou embora, não quero saber da vida de ninguém. Não quero saber de ninguém. É. Então você é mais esperto que todo mundo, né? Você é mais inteligente, você é mais sábio, né? Você é o espertinho, né? Então você acha que porque você faz isso, você não está na mira da facção, né? Da facção dos anciãos, né? Porque é uma facção. Na congregação existem duas facções: a facção do povo coleteiro e a facção do ministério. Só que na realidade é uma facção
que governa outro, entendeu? Não é uma disputa por território. O povo da congregação não disputa direitos na congregação. O povo da congregação disputa o respeito da facção. Por que facção? Porque foi fracionado. Foi o corpo, né? A irmandade deveria ser todo mundo. E algumas pessoas encarregadas dos serviços divinos. Na congregação não é assim. O ministério ele é encarregado dos serviços divinos especiais. Os de segunda classe vai para os cooperadores, que eles inventaram isso, sendo que o cooperador seria o próprio ancião, seria cooperador do ancião. Na congregação eles colocam um cooperador com uma escadinha para dar uma afinada no cara, para ver se aquele dá para puxar ou não. Ainda vocês cometem muitos erros. Então eles colocam o cooperador para que ele tenha um status maior, para que ele tenha um degrau a mais que seria desnecessário. E na congregação, ao invés de ter cargos, ministérios eclesiásticos, encarregado de ensinar as escrituras, na visão deles, claro, que ensinar as escrituras, cada um tem uma visão diferente, né? Na própria igreja tem um monte de gente que acredita em diabo, outro não acredita, acredita em céu, outro não acredita, uns são espíritas, outros são, né? Tem de tudo. A congregação tem de tudo. Tem muito irmão que está na congregação que é ateu, tem irmão de ministério que é ateu, tem de tudo na congregação. Combate homossexual, mas tem ancião que é homossexual, corta a liberdade de quem bebe, mas bebe, entendeu? Então, ao invés de ser serviços eclesiásticos, eles têm uma função de julgar quem não respeita as regras de conduta das doutrinas não faladas. Tem muita doutrina na congregação que não é escrita em lugar nenhum. Você não vai ver em lugar nenhum dizendo que a mulher que apanha é surrada, tapa, soco, pontapé, mulher grávida que toma chute na barriga, pais que não querem ter o filho, chuta a barriga da mãe para ver se o bebê morre, assassinos, traficantes, mulheres que estão com homens assim, elas vão para o tribunal do crime, que é um tribunal paralelo, é o tribunal dos anciãos. Por que crime? Porque as regras lá não são de direito constitucional, elas são de direito fechado, administrativo, eclesiástico, sobre o manto da legalidade. Ou seja, o Estado não interfere na igreja. Eles usam isso. Só que eles não falam para o Estado o que eles fazem nos quartinhos, nas salas das casas, nos quartinhos da igreja, que é a secretaria. Não sei se mudou agora, né? Lugar nenhum vai dizer que essa mulher, vítima desse tipo de homem, predador sexual. Tem muito homem que é predador sexual da própria esposa, predador físico, que violenta sexualmente a mulher, predador emocional, que humilha, que esquarteja moralmente, joga a mulher na lama. E os estelionatários conjugais, que é o que rouba a mulher, que engana, que esconde documentos, que esconde dinheiro, põe patrimônio no nome de terceiros. Os predadores financeiros. Tem um monte de predador. Não é só a congregação, o mundo evangélico está infestado de predador sexual, conjugal, financeiro, emocional, predador mesmo. E o ancião, que é chefe, né? Tem o chefe da facção, a facção dos anciãos, tem os operacionais e tem os chefes, os carniceiros, né? Então você não vai ver em lugar nenhum escrito que essa mulher não pode se divorciar desse predador. Eu estou dando só um exemplo. Mulher que apanha, ela não pode se separar. Aí você vai dizer, pode separar? Poder pode.
Poder pode. Mas não pode casar de novo. Aí fica aquela disputa diabólica. Quem casar primeiro, cai no pecado. Sabe, é uma brincadeira de Velho Testamento. Eles pegam uma visão distorcida do sistema de divórcio medieval, do tempo de Moisés, das cavernas. Lá tinha uma lei de divórcio, carta de divórcio. Então o cara não dava carta de divórcio, a carta de divórcio mosaico, e a mulher que não aguentava mais apanhar, arrumava um outro homem. Essa caía em divórcio. E o divórcio só podia ser por adultério. Porque Jesus, se não for por adultério, a pessoa casar de novo, ela peca, né? Então, mas era um sistema mosaico. Não é no sistema brasileiro. Hoje, se você se divorcia e casa de novo, você não caiu no adultério. Adultério é se você transgredir a fidelidade conjugal no aspecto sexual, na vigência do casamento. Isso é óbvio, qualquer pessoa sabe disso. Mas na congregação não é assim. Na congregação, para a sociedade, para os rótulos, para as leis, autoridades, nós não aceitamos o adultério no casamento. Só aceitamos o divórcio por adultério. E não fala mais nada. Agora, essa bandidagem eclesiástica, que é o tribunal do crime, que eles fecham a pessoa, fecha mesmo, tá? Eu já fui em penitenciária, eu sei como funciona o tribunal do crime. O cara faz alguma coisa. Só que o tribunal do crime hoje, é duro falar isso, mas eles têm regras mais rígidas. Por incrível que pareça, o acusado que vai para o paredão para o tribunal do crime, ele tem o direito de se manifestar, se defender, e se ele tiver uma argumentação de alguém que já foi absolvido no mundo do crime, no que ele fez, o porquê que ele fez, porque ele tomou tal atitude, e ele se justificar, existe um julgamento ali, e ele pode ser absolvido. Existe absolvição. No tribunal do crime, eu estou falando, que é uma lei, assim, são coisas específicas, é uma coisa paraestatal, não tem nada a ver com as leis brasileiras. E a sentença no tribunal do crime, ou das facções, é a morte. Às vezes tem sentenças que nem é a morte. Você vai ter que pagar com uma série de coisas que você vai ter que fazer, não quero entrar em pormenor, mas ele vai ter que cumprir uma meta, uma missão, ele vai ter que fazer alguma coisa. E às vezes a pessoa é absolvida. E tem pessoas no meio do que estão lá julgando que também, às vezes a pessoa fala, olha, o irmão ali, eles falam irmão, né? Falar que é irmão não quer dizer nada. Na facção também é irmão. O irmão, tá? O irmão tal pode testemunhar a meu favor de que aconteceu isso, que eu fiz isso, tal. Onde é que está esse irmão? Ele está em tal lugar. Então vamos suspender e vamos ouvir lá o nosso irmão de tal lugar. Aí eles mandam lá os correspondentes e tal, se informam, voltam para o tribunal. Ó, nós estamos sabendo que a situação foi essa, tal. Então, ó, então nessa daqui você não tem essa responsabilidade, então você tá de boa com a gente aqui, pá, vai ficar vivo, vai tomar cuidado, tá. Acabou. E às vezes o cara tá errado. E se o cara tá errado, ele pode ser filho de um chefe, de uma parte lá. Ele pode ser cabeça ele pode ser responsável, pode ter o cargo que for, ele pode ser parente que for. Ele vai ser condenado, vai ser sentenciado do mesmo jeito que um cara que é pequeno na facção. É mais ou menos isso. Na congregação, na facção da congregação não tem regra. Se você tem parente na chefia da facção dos anciãos, você consegue uma absolvição, você nem vai para julgamento. Os próprios anciãos não levam. E se você é um cara qualquer, ou você é da família do ministério, ou você é um qualquer. Se você é um qualquer, você vai para o tribunal do crime. Só que o tribunal do crime da CCB não tem defesa, não tem direito à defesa. Você já chega com a sentença. Olha, nós vamos julgar você e essa é a sentença. Geralmente, as reuniões de ministério para julgar casos na congregação, a pessoa fica lá fora. Às vezes até a pessoa é interrogada. Isso e tal. Agora você espera lá fora que nós vamos deliberar. O cara sai para fora,
Eles julgam, aí a pessoa entra com a sentença pronta. Só quem caiu no quartinho da CCB sabe que o que eu estou falando é verdade. Espero que muitas vozes não se calem como covardes. Me coloca aqui embaixo se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Porque precisa dessa validação para que chegue e ache que a gente está mentindo. Não tem lugar nenhum que a mulher não pode casar novamente. É como se fosse mulher de traficante. Mulher da CCB. Ele casou com um homem, um bandido da congregação. Um bandido, né? Quem violenta a mulher é bandido. Se ele se separar, ela não pode casar com mais ninguém. Se ela casar, aí tem a tal, o corte de liberdade. Muitos pensam que o corte de liberdade é algo que hoje está mais banalizado, né? Gente, o corte de liberdade na congregação é o equivalente na Igreja Católica, que é tudo, as igrejas tudo freio um saco só. Todas têm suas sanções, porque são tribunais, tribunal eclesiástico. É a excomungação. Cortar a liberdade é excomungar. Excomungar é tirar da comungação, ou seja, tirar da comunhão. O corte de liberdade foi inventado na congregação para tirar a pessoa a liberdade. É uma pessoa que está desligada da comunhão da igreja. É uma pessoa que não vai entrar no céu. O ministério, para não perder coleteiro, fala que a pessoa perde a liberdade na igreja, mas não perde a salvação. Mentira. Quem está desligado na terra está desligado no céu. Na mente deles, eles sabem disso. Mas eles não falam que é para não atingir todo mundo. E o cara não sai da igreja, a família inteira não parar de congregar e parar da coleta. Na congregação, se acerta um, você derruba 500. Você derruba a família, você derruba amigos. Um monte de gente para. Quando alguém cai, um monte de gente para. Então eles estão tomando esse cuidado. Você tem que acertar, que nem nos anos 70, nos anos 80, 90, acertava um, o medo era maior também. As pessoas tinham medo de sair da congregação, né? Você queimava uns 5 e tal. Às vezes queimava uma família inteira. Na época que estava quase chegando no 2000, estava gostoso, batismos cheios, coletas lotadíssimas, farta. Ninguém imaginava que ia chegar a televisão, internet e pandemia. Se eles soubessem disso, vocês podem ter certeza, as pessoas estavam assistindo o culto nas calçadas. Eles não gastariam dinheiro com o tempo. Eles não imaginavam que ia chegar nessa escassez. Ah, mas está tendo construção. Só Deus sabe. Só Deus sabe como é que é feito todo esse processo. É matéria para outro vídeo. Aí, não tem esse lugar nenhum que aquele que fuma vai ser desprezado. A nossa doutrina, ensinamos e orientamos a se afastar das drogas. Quem vê dá a impressão que eles ensinam. Só que eles não explicam que o ensinamento que é dado na congregação, ou a reunião de ensinamentos, não são ensinamentos, são leis. E quem não cumpre não é uma pessoa que não segue os ensinamentos. Ele é um criminoso e ele será punido com a pena de morte espiritual, que é o corte de liberdade. Muitos estão me ouvindo, estão achando isso babaca. Mas você tem que entender que a pessoa que está na congregação, que quer andar na linha, ele acredita piamente que o ancião é um homem de Deus, que ali é a graça de Deus e que se ele não tiver liberdade ali, se ele perder o seu status de servo de Deus com liberdade, ou que o santo de Deus que é cheio de fraqueza, mas não é pecador, o que tem liberdade, né? Mas não é pecador, ele faz de tudo, a pessoa faz de tudo para não perder isso. Ele vende a mãe, ele faz dívida, ele se mete em rosco, ele não quer, ele faz o que for, pode praticar até um crime. O que ele não quer é perder o status de servo de Deus, status de irmão, irmã com liberdade. Você pode até falar, mas eu não ligo para isso. Você não liga, mas milhões de pessoas ligam. Esse é o problema. Então, cortar a liberdade não é uma coisa assim que hoje, tá, como eu falei, está banalizado, mas não é tão simples assim. Você está mexendo com a dignidade da pessoa, com o brio. E uma igreja que é sustentada pelo orgulho, pela soberba, um cara perder a liberdade, não é tão somente não chamar um hino. Não é só não testemunhar.
é a sua reputação diante de toda a irmandade, que até então ele era um servo de Deus, agora ele é um pecador. Ele é um irmão sem liberdade. Ele vai para o limbo, ele vai para na passagem que vocês gostam de Bíblia, né? Ele vai para o Vale dos Leprosos, ou Cidade do Refúgio, quando a pessoa fica afastada. O cara faz crime aqui, ele vai para a Cidade do Refúgio para não ser assassinado lá. Então existe uma micro cidade do refúgio nos templos, que é um lugar, antigamente falava sentar no último banco. Por muito tempo, sentar no último banco era para os cortados. Ele ficava lá esperando a misericórdia de Deus. E tem muita gente até hoje nos últimos bancos da igreja. Ele pode sentar no meio da orquestra, ele pode sentar no primeiro banco de ancião. Tem muita gente, pode sentar em qualquer lugar, mas ele está no último banco, porque ele está marginalizado, ele está cortado, ele não pode tocar, ele não pode chamar hino, ele não pode testemunhar. E a congregação tem uma coisa assim que é gloriosa, é uma coisa assim maravilhosa, é a fofoca. Se você fizer um bem, morre com você, fez porque quis. E se acontecer qualquer coisa na tua vida, você pode ter certeza, cara, não existe segredo. Se precisar o ancião ler até pensamento, ela fala, e espalhe. Quando o ancião começa a pregar que é alguém que está cortado alguma coisa, a irmandade inteira já olha para a pessoa e fala, é aquilo. Você não acredita, o problema é teu. Você não sabe quando o seu dia vai chegar. Você não sabe. Sabe por quê? Tem coisas que não dependem da gente. Ah, não é assim, é assim. Quando uma mulher se separa de um homem porque não quer mais viver, que é um direito, mas não houve adultério. Essa pessoa que não quer se separar não pode casar de novo. Aí ele vira pecador. Mas ele não queria se separar. Mas ele não quer ficar sem uma companheira, quer ter uma vida sexual ativa com uma pessoa só, quer viver junto, ou quer. Não pode ter namorado, não pode ter uma liberdade sexual, um relacionamento normal sem casar. Não pode. Tem que casar no papel, tem que morar junto para casar. Mas se você for vítima de um pedido de divórcio da parte oposta, você, mesmo não querendo se separar, eu não queria me separar. Você não queria, mas você não pode casar de novo. A mesma coisa a mulher. Tem homem que larga a mulher, não foi por adultério, mas ele é um canalha. Vamos supor que ele mude de cidade e não se tem notícia se ele arrumou outra mulher ou não. A mulher não pode. Ela vai ter que provar que o canalha, o predador, ele arrumou outra pessoa. Se ele é uma outra pessoa, que ele casou, foi morar junto, ele pode ter relação sexual com quem ele quiser, ele pode ter namorada. Ele não casando, a mulher fica impedida. Por quê? Porque os anciãos inventou essa doutrina. E aí eles pegam fragmentos bíblicos do mundo hebreu, antes de Cristo, que não tem nada a ver com o povo gentil, que é aqueles que não são hebreus, que somos nós. Nós não somos hebreus, nós não somos israelitas. Nós somos, para a Bíblia, nós somos gentios. Povos gentílicos. Gentes. Nós chamamos vocês de gentalha, vocês não aceitam, mas é. Na Bíblia nós somos gente. Gente, gentalha. Gentalha é uma parte da gente. Gente, gentios é todo mundo que não é israelita. Olha que doutrina, né? Que eles inventaram, que Moisés inventou. Falou que foi Deus que falou para ele escondidinho lá no monte, sem ninguém perto, só eles dois conversando. E depois na Bíblia diz que não existe o testemunho de um homem, tem que ser validado por 2 ou 3 testemunhas. Eu pergunto, quem subiu com Moisés para saber que ele conversava com Deus? Ou ele já fez a cabeça dele e falou que Deus falou para ele? Que Deus escreveu seus mandamentos numa tábua, né? Era de se esperar que essas tábuas estivessem pra gente ver até hoje, né? As pirâmides estão aí. E as tábuas que Deus escreveu com o próprio dedo, não tá aí? Então a gente já, olha, aqui é o dedo de Deus, gente. Pô, mano, pô, Deus tem um dedo, né? A gente achava que Deus era invisível. Agora Deus tem um dedo, Deus tem um corpo humano, né? Deus tem costas, apareceu de costas para Moisés. Aí chega no Novo Testamento e fala que Deus é invisível, né?
que a imagem de Deus Pai é invisível. A imagem de Deus Pai é Jesus. No Velho Testamento, Deus apareceu de costas para Moisés, né? Não foi Jesus que apareceu. Devia aparecer Jesus, que é a imagem expressa de Deus Pai. Deus Pai não tem imagem, né? Ele é invisível, é um espírito, né? E ele fala Deus Pai, Deus Filho, tudo humanizando como um homem. Os deuses são todos machos, né? Todos homens. Sabe, fica difícil, sabe, gente, a gente não questionar. E ter milhões, milhares de pessoas no último banco, cortado, esperando por misericórdia, de anciãos que já morreram, e anciãos que estão no lugar, que sabem, porque os mais velhos passaram a bucha, a batata quente para os mais novos. E os mais novos lavam as mãos. Tem que orar muito, pedir muito, puxar muito o saco, botar a cara muito no chão, para ver se algum ancião ou outro aqui, outro acolá, devolve a liberdade. E o cara quer que o ancião que jogou ele na lama é o mesmo ancião que tira. Eu aconselho, quem for jogado na lama, sai da lama com Jesus fora do templo. Deixa que Deus te restaure. Mas não. Porque o que está em jogo é a reputação da pessoa na igreja. É isso que está em jogo. Não é liberdade para servir a Deus. Liberdade para servir a Deus, se é que a gente pode servir a Deus, ela não depende de uma denominação. Todo mundo já sabe disso. Até o presidente teólogo sabe. Ele já falou que ela se não é a graça de Deus. Falou que a irmandade que fala errado. Eles ensinaram isso, vai falar que é a irmandade, né? O tribunal do crime é assim. Quando eles mudam as regras, você é condenado na regra antiga. Ah, mas a regra mudou. Mas eu não sabia. Então, mas mudou, então você vai ser condenado pela regra antiga. É um sistema bizarro que destrói, às vezes, a pessoa e, às vezes, destrói a família inteira. E tem milhares de pessoas prostradas aos pés dos anciãos nos últimos bancos da igreja esperando por misericórdia. Para ter o que de volta? Liberdade. Liberdade para pregar, voltar a ter ministério de pregação, palavra, para tocar, cargos, poder chamar um hino, chamar um mísero hino que foi copiado da igreja presbiteriana antes da congregação. Olha que vexame. A gente vai ver um filme de faroeste antigo, sempre passa um hino. Sempre está tocando um hino. São músicas feitas por pessoas que vocês abominam, barbudos, maçons, ateus. Uma doutrina tem um monte de gente esperando no Vale do Limbo, que é aquele ministério que desgraçou com a família inteira dele, porque assim, a família inteira foi pro saco, foi para o abandono, o esquecimento do povo da congregação, não se sabe o destino. Muitos estão super bem, mas na congregação é assim, não se escreve. Mas quando você sai da congregação e você fica bem, é o diabo que te fez as coisas. Não foi Deus que te abençoou. Tudo que acontece de bom quando você sai da congregação, para a doutrina da congregação que não está escrita, é o diabo que te enriqueceu, que ofereceu as riquezas do mundo para Jesus, e a gente se dobrou ao diabo, que é sair da congregação, é se dobrar ao diabo, doutrina não escrita, não está escrito, mas é isso. Aí o diabo te exalta você, para que você não volte para a congregação. Tudo é vinculado à congregação. O diabo é exclusivamente inimigo da congregação. O diabo não ataca, não questiona, não põe dúvida, não põe crítica, não põe tentação com mulher, com homem. Para o mundo, que o mundo já vive isso, o mundo jaz no maligno. Porque está todo mundo morto. O diabo vai lutar com quem está vivo. Que é quem? É o povo da congregação. Essa é a mente alucinada dos que estão drogados por essa cocaína eclesiástica que chama-se doutrina, sã doutrina da congregação, que é uma droga pura. Cocaína existem muitas, mas tem aquela cocaína, meu amigo, que é pura, ó. Você cheira, seu espírito, ele fica corajoso, ele ofende, ele julga. Tudo que Jesus falou para não fazer, ele faz. Ele fica alucinado, ele é autoridade, Deus fala com ele, ele fica completamente alucinado.
Deus mostra para ele, Deus aponta, Deus revela, Deus mostra, Deus fala, Deus manda dizer, e ele fica ali, e vamos servir a Deus. Agora eu vou fazer um culto nós aqui, porque o ancião não pode saber que o ancião é carnal e nós vamos aqui. Sabe? Ele fica agitado. Uma cocaína da pura. Enquanto estão fazendo festa na televisão, outros ganhando bastante dinheiro fazendo fake news para defender a congregação, tem um monte de mulheres, de jovens massacrados. Tem milhares de jovens cortados na orquestra porque teve uma relação sexual, adiantou o casamento, como se fazer sexo fosse adiantar o casamento, como se fazer sexo fosse um privilégio de pessoas casadas no civil. Isso é o tribunal do crime, porque isso não está na lei. Eu posso ter relação sexual com quem eu quero e não preciso casar com a pessoa, desde que eu respeite os limites da lei, claro. E é bíblico. Quem obedece às leis e às autoridades está de acordo com a vontade de Deus. Aqui na congregação é assim: você tem que obedecer às imposições, os seus deveres. Mas assim como você não tem direito a nada no estatuto da congregação, dar coletas não gera direito de nenhuma espécie em tempo algum, sob nenhum pretexto, eles não querem que você tenha direitos constitucionais. Só alguns, outros não. Você tem que cumprir suas obrigações, mas você não pode usufruir e gozar dos seus direitos. Na igreja, não tem nenhum. E os que você traz consigo, que são inalienáveis, é seu, é inerente do ser humano, que é a Constituição, em cláusulas pétreas, irrevogáveis, inegociáveis, nós temos direito à privacidade, à intimidade, à vida privada não violada, direito à autonomia da vontade. Eu faço o que eu quero, que a lei não me proíba. Não, você não pode. Você só vai fazer aquilo que a gente deixar, o que a gente autorizar. Mas a lei permite eu me divorciar e casar de novo, mas nós não permitimos. Por quê? Porque aqui é o tribunal do crime. Se você fizer, você vai pro paredão. Gostou, gostou, não gostou? Olha, é o seguinte, é isso que eu tenho para falar. Não entendeu? Vai ficar sem entender. Vai ter que pagar um alto preço pela incompreensão. Vai pagar na prática. Enquanto vocês estão dando risada, estão se divertindo aí na internet, falando, brincando, discutindo doutrina, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, tem um monte de gente massacrada. Tem gente que é massacrada, que está em casa esperando em misericórdia de Deus, aí Deus vai fazer justiça, achando que Deus vai se usar de ministério. Eu ia falar gente lixo, mas não fica legal. Gente lixo eclesiástico, né? Ministério apodrecido, que é o ministério que pratica nepotismo, diz para as pessoas: ó, eu coloquei o meu filho, que o Espírito Santo mandou, se você não concordar, você vai para o inferno. Isso é uma ameaça. Isso também é tribunal do crime. Você põe na praia e fala o seguinte: ó, você vai falar amém para isso. Se você não concordar, você é inimigo do Espírito Santo, então você não tem perdão. Você vai para o paredão, ou seja, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, ou você vai para o inferno na terra, ou você vai para o inferno no céu. Mas não perdeu a liberdade. Mas não tem problema, a justiça de Deus é maior. Vai para o inferno quando morrer. O cara fica atordoado na vida e já desce a sepultura, já vai pro caixão, só pro cara assim, tá com medo da morte. Não, tá com medo da morte. Ele tá em pânico de imaginar que ele tá descendo, não é pro caixão, não é que ele tá morrendo, ele tá indo pro inferno. O cara já vai morrer direto pro inferno. E esse é o medo do povo da congregação, inferno. E o desejo, paraíso. Tudo pelo paraíso. Mas nem tudo é pelo paraíso e nem tudo é medo do inferno. O que movimenta essa máquina de fazer dinheiro de alucinados é o quê? Status, soberba, posição dentro da igreja, brilhar aos olhos dos outros. É isso que tem em jogo. É a tua soberba, é o teu orgulho e a tua fraqueza moral. É o teu maior inimigo. Isso vale ouro na mão da facção eclesiástica. É nisso que eles vão mexer com você. É no teu medo do inferno e na sua vontade de status. Que você vai para outra igreja, você chega com liberdade. Aí você tem um novo status, uma nova igreja bíblica. Aí você vai brilhar lá. Amém?
Ou não amém? Tá certo.